Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para mim é um motivo de grande alegria, é um privilégio, uma honra estar com vocês aqui hoje, para nós estarmos estudando essa lição, nesta pré-aula, nesse vídeo, onde nós estaremos passando algumas sugestões didáticas para você, algumas ideias, para estar te ajudando a elaborar a sua aula, ok? Eu me chamo Leônidas, eu sou casado com a Bruna, sou formado na Escola Teológica de Blumenau, ETBlu, sou professor de escola bíblica dominical e também faço parte da supervisão referente a missões no setor leste da região de Blumenau. Muito bem, nós estamos estudando este trimestre, o segundo trimestre de 2019, a temática cobiça e orgulho. E nós estamos chegando, graças a Deus, na última lição desse trimestre, que é a lição 13. Né? Nós tivemos aí um trimestre maravilhoso, totalmente voltado para as Escrituras, um trimestre tremendo, onde nós aprendemos muitas coisas e hoje nós vamos aprender a respeito do tema resgatando o princípio da humildade e do serviço ao próximo. Muito bem, nós temos aqui alguns tópicos de objetivos, né? Então eu coloquei aqui os tópicos e abaixo os objetivos para te ajudar no momento que você estiver elaborando a sua aula. O primeiro tópico nós vamos falar sobre Jesus, um exemplo de humildade, e neste tópico você deve apresentar Jesus como sendo um exemplo de humildade. No tópico 2 nós temos o diálogo entre Jesus e Pedro, e nesse tópico você deve levar os seus alunos a compreender o diálogo entre Jesus e Pedro ante a atitude do mestre de lavar os pés dos discípulos. E no tópico 3 nós temos a motivação do ato de Jesus, este ato de lavar os pés. E neste momento você deve levar os seus alunos a refletir a respeito da motivação no ato de lavar os pés dos discípulos. Ok? Muito bem. Eu sempre passo isso para você, então eu sempre vou estar passando, nunca vou deixar de estar te dando essas orientações. Eu acredito que seja muito importante, porque desde do professor mais antigo, do professor mais experiente, até o professor, ou melhor dizendo, desde o professor iniciante até o professor mais experiente, sempre vai ser um desafio preparar uma aula. Então, essas dicas são importantes. A primeira delas, eu acredito que é essencial, é você ter a certeza, a convicção de que você não está fazendo isso sozinho. Muitas das vezes a gente tem a ideia ou o pensamento em acreditar que o Espírito Santo só vai estar nos usando no momento que nós estivermos ministrando a nossa aula, quando na verdade o Espírito Santo ele já está te ajudando desde o início, desde o momento que você está preparando a sua aula. Então tenha certeza, se você tem a convicção do seu novo nascimento, da sua conversão, então você também tem a convicção de que o Espírito Santo está em você, porque é uma promessa de Jesus Cristo. Então creia que Ele está contigo para te ajudar neste momento de elaborar a sua aula, em qualquer dificuldade, obstáculo que você encontrar pela frente, ok? Eu dou a dica para você também programar antecipadamente um café com seus alunos para o encerramento do trimestre. Então a ideia aqui é você separar pelo menos 1 hora antes de iniciar a escola bíblica, você preparar um café. E nesse café você organiza com o líder da turma, com o líder de jovens, para você estar fazendo aí uma celebração, já que é a última lição do trimestre. Então é um momento especial, celebre com seus alunos essa conquista, essa vitória de todas essas 13 lições que comporam o segundo trimestre de 2019. E aqui também eu dou uma dica para você, leve lembranças, presentes para os alunos. Aqui você pode fazer, por exemplo, o aluno que menos faltou, o aluno que mais participou da aula, né? Leve presentes, lembrança para todos os alunos, né? Não deixe nenhum aluno sem lembrança, leve uma lembrancinha, coloque ali em uma categoria, né? Diferenciando, aquele que menos faltou, o que mais participou das aulas, enfim, coloque em categorias, mas leve lembranças para eles, isso vai ser muito importante, muito bom nessa última lição, nesse encerramento do segundo trimestre de 2019, ok? Muito bem, e aqui nós podemos então entrar na introdução da lição 13, né, depois de você ter feito toda a sua elaboração, se programar antecipadamente com seus alunos o café, programar os presentes, as lembranças, então você vai organizar isso da melhor forma. E aqui nós temos uma outra coisa a ser organizada. Eu sugiro você que leia com a turma João 13, do verso 1 ao 17. Leia, que é o texto base dessa lição 13, e após isso eu sugiro você a fazer aquilo que o autor da lição mesmo sugere, fazer uma dramatização do texto de João 13, do verso 1 ao 17. Essa dramatização
vai ser necessário que você tenha uma bacia, uma toalha e água. Aqui eu recomendo você a utilizar água morna, né? E principalmente quando nós estamos aqui, pelo menos nós do sul, estamos numa época de frio, né? Então não sei qual região do Brasil você está, mas a orientação é que leve água morna, né? Para não assustar os seus alunos. Leve uma água morna numa bacia com uma toalha, e a sugestão aqui é você dramatizar o momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, dependendo da quantidade de alunos que você tiver dentro da sua aula, na sua aula, você converse com os líderes para que vocês montem um grupo de pessoas que vão lavar os pés dos alunos. Essa é a ideia, esta é a proposta. Porque aqui você vai levar eles a viverem a experiência dos discípulos naquela época, quando Jesus, o líder, o mestre deles, se colocou de joelhos para lavar os pés deles, dos discípulos, ok? Então aqui realmente é fazer os seus alunos viverem essa experiência e sentirem na pele o que os discípulos de Jesus sentiram naquela noite, naquela última ceia. Ok? Após você terminar toda essa dramatização, isso na introdução, porque realmente a ideia é introduzir o tema da lição no coração dos seus alunos através dessa atitude, desse gesto. Então, após isso, você pode entrar no tópico 1, que vai falar a respeito de Jesus como um exemplo de humildade. Nós vemos que o texto que nós estamos trabalhando nessa lição é o texto de João 13, né, que foi escrito pelo João. Muitas pessoas aqui confundem, né, acreditando que porque o livro de João, o Evangelho de João começa falando sobre João Batista, confundem acreditando que é João Batista que escreveu o Evangelho de João, quando na verdade os historiadores dizem, né, até mesmo nós podemos ver evidências disso no Evangelho de João, que foi o apóstolo João, filho de Zebedeu, que escreveu o Evangelho. Nós temos aí mais 3 cartas de João no Novo Testamento e também temos o livro de Apocalipse, a revelação que também foi dada a João na ilha de Patmos. Segundo a história, os historiadores, nós temos esses relatos. A data e o local variam, né, variam, do livro de João, do Evangelho de João, variam. Historiadores colocam aí de 60 a 100 anos depois de Cristo. No local, né, em Éfeso, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Então nós temos aí algumas informações relevantes para estarmos passando na aula, né? O intuito aqui não é você perder muito tempo, mas sim passando apenas um panorama breve a respeito da autoria, da data, do local. Aqui nós temos as divisões relevantes do Evangelho de João. A primeira delas, que é um tema relevante, a encarnação e o ministério público de Jesus. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E depois nós temos uma segunda divisão, que vai do capítulo 13 ao 21, que é o momento em que os discípulos, Jesus ele foca nos discípulos como núcleo de um novo concerto, porque Jesus vê que as suas obras, os seus atos, né, as suas palavras não estavam sendo aceitas pelos judeus, então Jesus começa a preparar os seus discípulos como um núcleo de um novo concerto para aquele povo. O objetivo do livro de João, do Evangelho de João, é muito claro. Ele mesmo diz lá no João capítulo 20, verso 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Muito bem, passando esse panorama breve a respeito do Evangelho de João, nós podemos então meditar a respeito de alguns versos. Primeiramente, a ideia aqui é você meditar sobre o verso 1 e o verso 2. Então, leia com seus alunos o verso 1, né? Leia com eles o verso 1 e destaque que o verso 1 vai falar que antes, né, da festa da Páscoa, Jesus estava com seus discípulos, ali ele amou e os amou até o fim. E aqui é interessante você fazer uma semelhança, né? Você fazer uma comparação. Qual que é a relação entre a Páscoa e a Santa Ceia? Porque nós vamos ver nos versos seguintes que Jesus e seus discípulos estavam numa ceia. Numa ceia. E qual que é a relação da Páscoa com a ceia? Com a Santa Ceia que nós hoje tomamos na igreja, né? Então você pode abrir lá em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14, que vai falar qual que é o significado da Páscoa. Vai nos mostrar que a Páscoa foi quando Deus falou para Moisés que todo o povo, toda a congregação de Israel deveria separar um cordeiro filhote, né, um cordeiro macho de até 1 ano de idade, sem defeito, sem mancha, sem mácula, e este cordeiro deveria ser sacrificado
né? A carne desse cordeiro seria comida e o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas para que protegesse todo o povo do anjo da morte que passaria para destruir, para atingir, para punir o povo egípcio. Então, este foi o símbolo da Páscoa, ali se originou a Páscoa. A Páscoa simplesmente era aquela representação do cordeiro sendo sacrificado e o sangue desse cordeiro sendo a proteção do todo o povo contra aquele anjo da morte. E isso aponta totalmente para Cristo, porque nós vamos ver lá em João capítulo 1, verso 29, que João Batista, ao olhar para Cristo, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver que há uma relação entre a Páscoa e a Santa Ceia. Sim, há uma tipologia, que aquele cordeiro que era sacrificado e que o seu sangue era passado nos umbrais da porta, apontava para Cristo sendo crucificado na cruz, o seu sangue libertando, salvando, purificando toda a humanidade do seu pecado e nos protegendo, nos guardando da morte. Foi na cruz que Jesus destruiu a morte. Então, neste momento, é interessante que você faça essa comparação entre a Páscoa e a Santa Ceia e explique para eles que hoje nós não comemoramos a Páscoa no sentido literário, no sentido como ela verdadeiramente é, mas hoje nós comemoramos a Santa Ceia, que é realmente a revelação do corpo de Cristo e do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ok? No verso 2, nós vamos ver que há uma participação muito relevante nessa ceia, uma participação muito interessante, que é a participação de Judas. Judas estava na ceia, ele participou da ceia e, por incrível que pareça, Judas estava lá quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. A Bíblia vai nos dizer que apenas no verso 21 ao 27, Jesus ele revela quem era o traidor. E naquele momento, no verso 27, aqui Jesus despede Judas e Judas vai com o intuito de trair Jesus. Então Judas ele esteve presente em todo momento, na Santa Ceia. Judas esteve presente no lavar dos pés. Judas esteve presente, ele estava presente na ceia. Mas nós vamos ver mais à frente que o coração de Judas, o sentimento que havia em Judas era totalmente diferente do sentimento que havia em Cristo e do sentimento que Cristo queria passar aos seus discípulos. Ok? Então aqui nós podemos meditar sobre o verso 3 ao 5. Do verso 3 ao 5 nós vamos ver que Jesus, ele lá começa a ter o gesto de lavar os pés dos seus discípulos, e esse gesto era um gesto totalmente inesperado, um gesto totalmente inconcebível na mente dos seus discípulos. Foi nesse momento que houve um certo escândalo ali no meio, principalmente por parte de Pedro, com certeza por todos os discípulos, pelo gesto que Jesus estava aplicando de lavar os pés. Como pode um mestre, como pode um líder estar lavando os pés dos seus discípulos? Né? Esse era o motivo do escândalo, esse era o motivo de que torna essa passagem tão comovente, essa passagem tão emocionante. E a pergunta é, o que levou Jesus a fazer isso? O que motivou o coração de Jesus a fazer isso? Bom, nesse momento sugiro que você abra lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, principalmente o verso 5. E neste momento você pode sim, professor, questionar os seus alunos. O que vocês acreditam ter sido a motivação verdadeira dentro do coração de Jesus que levou ele a ter essa atitude? O que motivou Jesus a ter essa atitude? Questione os seus alunos, vejam o que eles respondem, talvez alguns deles mencionem Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. E então você abre lá e leia, principalmente o verso 5, onde Paulo diz: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve também em nosso Senhor Cristo Jesus. Esta palavra sentimento, que vem do grego phroneo, a tradução desta palavra, desse termo phroneo, é modo de pensar, mente. Nós temos algumas traduções que fazem menção de sentimento, mas esse sentimento está ligado ao modo de pensar a mente. Então Paulo está querendo dizer o quê? Tenham a mesma mente que havia no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que levou Jesus Cristo a ter esta atitude, a ter este ato inesperado, é que a sua mente era uma mente de servo.
Aí nós vamos ver que nos versos seguintes, do verso 6 ao 11, nós vamos ver que Jesus, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de servo. A ideia aqui é apresentar a humilhação de Cristo desde o momento que ele encarna. O simples fato de Jesus ter encarnado já é um símbolo de humilhação. Por quê? Porque Jesus estava na glória, Jesus tinha poder, Jesus tinha tudo. E o simples fato de ele encarnar já foi uma humilhação. E nós vamos ver que Jesus ele submeteu ao Pai durante todo o seu ministério terreno e também se submeteu ao Espírito Santo. Nós vamos ver claramente que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Né? Por todas as provações, tudo foi feito mediante a atuação do Espírito Santo em Cristo Jesus. Jesus ele se submeteu, ele se humilhou de tal forma que o Pai o glorificou para sempre e para toda a eternidade. Então aqui a ideia, por trás de todo esse ato inesperado de Jesus, esse gesto inesperado de Jesus, de lavar os pés dos seus discípulos, estava uma mente de humildade. E aqui nós vamos ver que Jesus ele apresenta um princípio do reino de Deus. Que princípio é esse? O princípio de que não é porque você é o maior, não é porque você é o maioral, né? Não é porque você é o líder que você deve ser servido. Mas o princípio do reino de Deus, que rege aqui este ato que Jesus aplicou nos seus discípulos, é que o menor é o maior. O menor é o maior. Nós vamos então ver que há uma certa distinção entre os princípios de lideranças que o mundo oferece e o princípio de liderança que Deus, através de Cristo Jesus, nos mostra durante todo o seu ministério e muito evidente aqui nesta atitude que Cristo teve com os seus discípulos, ok? Então, neste momento, eu sugiro que você faça uma interação com seus alunos para fixar tudo aquilo que nós falamos no tópico 1, né, essas ideias que eu dei a você, para você estar acrescentando, complementando a sua aula. E a sugestão é, na opinião de vocês, o que é necessário para que tenhamos em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus? A ideia aqui é levar a eles a refletirem sobre todo o gesto de Jesus e aplicarem neles mesmos como nós vamos fazer para ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. É necessário uma atitude? É necessário ter fé? Será que é necessário uma mudança de mente? Bom, nós vamos ver que lá em Filipenses 2, verso 5, Paulo nos recomenda ter a mesma mente que havia em Cristo Jesus. Então esta é a resposta especificamente para esta pergunta, né? Mas neste momento é interessante que você deixe os seus alunos debaterem entre eles, converse entre um e outro, né? Peça para que eles conversem entre si e respondam essa pergunta e depois você relate a eles que a resposta está lá no verso 5 de Filipenses capítulo 2, ter a mente de Cristo. Bom, como nós vamos ter esta mente? Bom, isso nós vamos estar discutindo nos próximos tópicos, ok? Muito bem, tópico 2, o diálogo entre Jesus e Pedro. Né, nós vamos então debater, né, nós vamos discutir e ensinar, passar aos nossos alunos esse diálogo que houve entre Jesus e Pedro. Porque nós vamos ver que Pedro se escandaliza com a atitude de Jesus, né, e diz, não, Senhor, não, tu não vai nunca lavar os meus pés. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro pega e fala assim, Senhor, então não somente os meus pés, a minha cabeça e todo o meu corpo, né? Então, e as minhas mãos também. E Jesus fala assim, não é necessário, apenas os pés, porque vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então, nesse momento há uma conversa, há uma discussão entre Jesus e Pedro pela atitude que Jesus estava tendo, Pedro não estava aceitando isso. Então aqui nesse momento é interessante que você passe pelo menos uma breve percepção de quem era Pedro. Pedro, nós vamos ver que lá em João capítulo 1, verso 42, quando há o encontro dele com Jesus, Jesus declara que ele se chamaria Cefas, Pedro, que quer dizer pedra. E no capítulo 16 de Mateus, no verso 13 ao verso 18, nós temos ali um momento histórico, onde Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta, da maneira como ele sempre foi, sempre atirado, sempre ansioso, ele se levanta e fala assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E neste momento Jesus então revela quem Pedro era. Que é interessante que quando nós confessamos, quando nós reconhecemos quem é Jesus, Jesus também
nos reconhece diante do Pai quem nós somos. Então, Jesus, diante daquela situação, diante daquela atitude que Pedro teve, de reconhecer Jesus, Jesus fala: ah, Simão Pedro, bem-aventurado és, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o Pai que te revelou. E eu também digo quem tu és Pedro, pedra, onde edificarei a minha igreja. Então Pedro estava destinado a ser a pedra onde a igreja de Cristo seria edificada, ou seja, Pedro estava destinado a ser o líder da igreja. Estava destinado a ser o líder da igreja. E a pergunta que fica, como que um líder, como Pedro seria um líder se ele não entendesse a verdadeira humildade? Como Pedro seria um líder se ele não fosse capaz de ter a mesma atitude que Jesus teve de lavar os seus pés? Então nós vamos ver que a conversa entre Jesus e o apóstolo Pedro revela a verdadeira intenção de Jesus com aquele ato com os seus discípulos. Jesus ele precisava gerar em Pedro o mesmo sentimento que havia nele. E Jesus ele precisa gerar esse sentimento em nós também. Jesus ele precisa gerar essa mentalidade que havia nele em nós que somos os seus discípulos. Esta é a ideia. Esta é a ideia de toda aquela atitude de gerar em nós, seus discípulos, o mesmo sentimento que havia em Cristo. E Jesus, então, com todo esse gesto, com toda essa conversa que ele tem com Pedro, aí está por trás o grande foco de Jesus. Jesus precisava preparar Pedro para liderar a sua igreja, e nisso envolvia o serviço e a humildade. Ok? Aqui então você pode falar um pouco a respeito dessa cultura do lava-pés, né? Você pode perguntar para os seus alunos, o que vocês acreditam que naquela época o lava-pés significava, representava, né? Para que servia o lava-pés? Né? Então nós vamos ver aqui que era uma cultura mediterrânea, né, do Oriente Próximo, era característico no ambiente doméstico, né, era feito mais em casa mesmo, e ele tinha 3 funções específicas. A primeira era a higiene, a segunda era a preparação para a refeição e a terceira era a acolhida de um hóspede. Nós vamos lembrar lá de Lucas capítulo 7, se eu não me engano, no verso 36, o momento que um fariseu convida Jesus para vir até sua casa, e daí nós vamos ver que uma pecadora vai ao encontro de Jesus e lava os pés de Jesus com lágrimas. E depois Jesus fala para o fariseu Simão: Simão, eu entrei na tua casa e você não preparou ninguém para lavar os meus pés. Você não preparou uma bacia para lavar os meus pés, mas esta mulher que você considera pecadora, lavou os meus pés com suas lágrimas. Então era uma cultura daquela época o lava-pés. Era especificamente mais levado, mais caracterizado por ser feito por mulheres, crianças e servos. Então essa atitude não era nem um pouco comum ser feita por um líder, um mestre, ou um fariseu, ou enfim. Essa atitude era mais para crianças, mulheres e servos. Era uma atitude totalmente servil. Por isso nós vemos o espanto de Pedro no momento que Jesus começa a lavar os seus pés. Pedro não estava acostumado porque essa não era a cultura da época. A cultura do lava-pés era uma cultura servil. E Jesus estava aplicando um novo modelo de cultura, a cultura do reino dele, que nós vamos ver mais especificamente no tópico 3, ok? Nós vamos ver que havia um legalismo religioso naquela época que impedia desse ato acontecer, né? Os religiosos daquela época eram pessoas muito soberbas, que acreditavam ser melhores que os outros, que queriam ser maiores que os outros. Até então, nós vamos ver que este legalismo religioso influenciava muito os discípulos de Jesus. Por isso houve esse certo espanto, esse certo escândalo com essa atitude de Jesus ter lavado seus pés. Então era muito forte esse legalismo religioso. Esse legalismo de que você precisa fazer algo para ter algo em troca, você precisa pagar um preço para que você consiga obter algum favor de Deus. E neste momento, Jesus ele aplica o gesto de lavar os pés sem desejar nada em troca dos seus discípulos. Jesus ele simplesmente serve. E o serviço, o ato de servir, não envolve você receber algo em troca. Envolve você dar, você entregar. Este é vamos aqui dizer que é a essência do ato de servir o próximo. Essa é a essência. E o legalismo batia de frente com essa essência, impedindo assim de essa atitude ser praticada entre
o povo daquela época, ok? Então nós vamos aqui ter uma interação para fixar o tópico 2, e aqui eu sugiro você fazer uma pergunta para os seus alunos e falar para que eles escutam entre si. Na opinião de vocês, o que é necessário para que venhamos a quebrar as barreiras que nos impedem de lavar os pés uns dos outros? Aqui a ideia é exatamente fazer eles refletirem. O que nos impede hoje de nós lavarmos os pés uns dos outros? Será que é a religião? Será que é o orgulho? Será que é a soberba? Será que é o legalismo religioso? Então aqui é o momento de fazer os seus alunos refletirem, debaterem, discutirem e então dar a resposta deles. E você permite que então, após, pode ser 1 minuto, 2 minutos, e quando esse tempo acabar, você pergunte a eles o que vocês acham, o que nos impede, quais são as barreiras que nos impedem hoje de nós lavarmos os pés uns dos outros. E aí você permite que eles compartilhem suas ideias e seus pensamentos, ok? Muito bem. Então nós entramos no último tópico, o tópico 3, que vai falar sobre a motivação do ato de Jesus. E aqui nós temos, vamos meditar em alguns versos, o verso 12 ao verso 13, e nós vamos ver que, especificamente no verso 12 e o verso 13, nós podemos abordar o gesto de lavar os pés que Jesus teve como uma didática dele. Jesus estava preparando-se para que então, Jesus estava preparando o seu caminho até a cruz. E naquele momento, a atitude de ele lavar os pés já estava preparando o coração dele para uma humilhação muito maior, que seria a humilhação da cruz. Então aquela didática que Jesus estava passando aos seus discípulos é a ideia do quê? A atitude de você servir ao seu próximo protege o seu coração do orgulho, da soberba, da inveja e prepara o seu coração para momentos de humilhação que talvez sejam muito maiores do que se dobrar e lavar os pés de alguém. Então Jesus ele já estava preparando o seu coração e nos ensinando uma didática aqui de proteger o nosso coração contra todo tipo de orgulho, de inveja, de soberba ou de espírito de superioridade. Aqui, então, nós vemos uma didática de Jesus. No verso 3 ao verso 13, o verso 3 e o verso 13 nos mostra que Jesus tinha algumas convicções. Nós vamos ver no verso 3 especificamente que Jesus ele sabia, ele tinha convicção de que o Pai já tinha entregado todas as coisas nas mãos dele. O que eram todas essas coisas? Jesus já sabia que o Pai tinha entregado a ele toda a autoridade, todo o poder, tudo nas mãos dele. Jesus ele já sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele voltaria para Deus. Jesus tinha convicções. E no verso 13 nós vamos ver que Jesus tem a convicção de que ele é mestre, que ele é líder. Jesus tinha convicções. E o que vai nos chocar, o que vai nos comover, é que mesmo Jesus tendo essas convicções, ele pega a sua roupa, separa ela num canto, pega uma bacia, coloca água, pega uma toalha, se cinge com aquela toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Uma coisa é se Jesus não tivesse convicção de quem ele era. Uma coisa é se Jesus não tivesse convicção de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele veio de Deus, que ele ia para Deus. Uma coisa é Jesus não ter nenhuma certeza de que toda a autoridade, todo o poder, tudo está nas mãos dele. Mas Jesus ele tinha essa convicção. E é por isso que nos comove essa atitude tão bela que Jesus teve de humildade. De humildade. Por quê? Porque a tendência é que quanto maior a nossa convicção, a nossa certeza de que nós temos uma posição maior do que a dos outros, nós tendemos, o nosso coração tende a se tornar uma pessoa mais orgulhosa, mais arrogante, mais ignorante, mais soberba, e jamais ter uma atitude como essa de lavar os pés do nosso próximo. Então nós vamos ver que há de se admirar esta atitude que Jesus teve. Outra coisa que nós precisamos também refletir com os nossos alunos, que eu sugiro você, é que nesse momento Jesus ele precisava ensinar os seus discípulos o caminho da cruz. Jesus ele precisava mostrar aos seus discípulos que a atitude de servir ao próximo preparava o coração dos seus discípulos para uma humilhação que poderia ser muito maior. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Então nós precisamos todos os dias morrer para nós mesmos e Cristo viver em nós. E essa atitude de nós morrermos para nós mesmos, muitas vezes nos leva a uma humilhação, a nós humilharmos a nossa carne.
Humilharmos completamente o nosso ser orgulhoso, o nosso ser pecaminoso, para que Cristo viva em nós, para que o sentimento de Cristo seja gerado constantemente em nós, para que tenhamos em nós a mente de Cristo. Então, a atitude de lavar os pés nos leva a esse sentimento, o sentimento que havia em Cristo Jesus. Nós precisamos ter em nós esse sentimento. No verso 14 ao verso 17, nós vamos ver aqui algumas coisas que impediam os discípulos de Jesus de praticarem este ato. A mentalidade deles era resultado da influência do domínio romano e do sistema político e religioso daquela época, que governava aquela época, que o grupo religioso dos fariseus era mais predominante do que os outros grupos, né, que havia naquela época. Então, na mente deles, a ideia era que você teria que, se você é um líder, se você é um mestre, jamais você vai se rebaixar diante de outra pessoa. Jamais você vai se colocar numa posição menor que a outra pessoa. Nós vamos ver que havia um sistema romano opressor de governo, um imperador que ditava as regras e o povo tinha que seguir, um imperador que carregava em si uma essência de superioridade. Então nós vamos ver que tudo isso influenciava a mente dos discípulos. Por isso que naquele momento a atitude de Jesus se tornou mais impactante na vida deles. Porque a mentalidade deles estava nisso, que o maior jamais vai se colocar numa posição inferior à do próximo. Mas nós vamos ver que Jesus, com essa atitude, ele apresenta um modelo de liderança oposto ao modelo vigente na sociedade daquela época. Jesus mostra claramente no verso 17, mesmo eu sendo mestre entre vocês, mesmo eu sendo líder, e vocês falam isso, e eu sou mestre, eu sou líder, mas eu lavei os pés de vocês. E da mesma maneira, mesmo eu sendo mestre de vocês, lavei os seus pés, eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Então ali Jesus estava desconstruindo a mente dos seus discípulos, esta mentalidade totalmente interessada em ter poder, em ter domínio e fazer as outras pessoas inferiores a você mesmo. Então, este era o modelo de liderança que Jesus estava apresentando, o novo modelo de liderança que Jesus estava apresentando aos seus discípulos, que seria totalmente importante para a igreja, pois foi através desses homens, excluindo Judas Iscariotes, mas foi através da vida desses 11 homens e depois deles, como Paulo, né, que veio também a ser um dos maiores apóstolos que nós podemos conhecer, que não estava ali entre aqueles 12 discípulos no momento que foi lavado os pés, mas que também se tornou um grande apóstolo. Mas foi ali que Jesus começou a construir o sentimento dele, a mentalidade dele no coração dos seus discípulos e que isso foi passando de tempo em tempo, foi influenciando a igreja até chegar Paulo, que vai nos declarar que lá em Filipenses 2, verso 5, ele vai nos convidar a ter esse sentimento, essa mentalidade que havia em Cristo Jesus. Ok? Muito bem, para finalizar o tópico 3, você faz uma interação com seus alunos e você pode perguntar, na opinião de vocês, o que nos falta para seguirmos o exemplo de Jesus e lavarmos os pés uns dos outros? Então aqui nesse momento é fazer você realmente refletir o que nos impede de hoje nós lavarmos os pés de Jesus, foi a pergunta que nós fizemos no tópico 2, e aqui a pergunta é o que nos falta para seguirmos o exemplo de Jesus e lavarmos os pés uns dos outros. E aí você pode perguntar, tá, mas então quer dizer que eu sempre vou ter que lavar os pés, eu vou ter que pegar uma bacia, eu vou ter que colocar água, eu vou ter que pegar uma toalha e começar a lavar os pés de todo mundo? Não, essa não é a ideia. A atitude de lavar os pés, nos nossos dias hoje, no século XXI, essa atitude que você teve com seus alunos de lavar os pés dele como uma dramatização daquilo que ocorreu lá em João capítulo 13, na verdade não é essa a ideia que Jesus estava querendo passar. A essência de Jesus ter tomado aquela atitude era de que nós deveríamos sempre olhar para o nosso próximo e nunca, jamais querer nos considerar maior que eles, mas servir eles. Jesus estava querendo dizer que um líder é aquele que serve. Um grande líder é aquele que serve. O maior líder é aquele que serve. Então essa é a ideia que Jesus estava passando. Então a pergunta é, será que nós temos servido um ao outro? Seja com um simples copo de água, seja com um simples copo de refrigerante,
Seja com um simples prato, você vê alguém lá e fala, pô, eu vou servir esse cara, eu vou servir essa pessoa, essa menina, essa jovem, eu vou fazer isso, né? O ato de você olhar para a necessidade do seu próximo e entregar a ele aquilo que ele está precisando. É o ato de você servi-lo. E aqui eu sugiro que você passe um vídeo para reflexão dos seus alunos, você só clica naquele link ali que vai direcionar você para a página do YouTube. E esse vídeo é muito interessante porque nós vamos ver um corredor que estava na frente, pronto para ganhar o primeiro lugar, e ele desiste de ganhar o primeiro lugar para ajudar o seu irmão, que estava passando mal durante a corrida. Então ele volta, toma o seu irmão pelos seus ombros e começa a carregar o seu irmão até a linha de chegada. É um vídeo totalmente emocionante e nos passa exatamente essa ideia que Jesus queria passar para os seus discípulos. E aqui eu queria sugerir a você, principalmente, se sobrar tempo, eu espero que sobre tempo para você fazer isso, reserve um tempo da sua aula para fazer isso, porque isso vai ser muito importante. Esta aula nos ensina um princípio que nos dias de hoje tem se perdido. Um princípio que nos dias de hoje tem cada vez ficado mais por baixo, quando na verdade deveria estar mais em cima, porque é esse sentimento que regiu o coração de Jesus. Então eu sugiro que você, neste momento, separe um tempo para louvar com seus alunos aquela canção que se chama Que Ele Cresça. Né, que ele cresça. Essa canção é poderosa, é maravilhosa, é muito conhecida, então não vai ter problema, muito provavelmente seus alunos vão conhecer ela. Louve esse hino e faça uma oração com seus alunos. Diante de tudo que vocês aprenderam nessa lição, uma lição simples, mas com uma verdade muito profunda e que precisa ser levada no nosso dia a dia como prática, que nós precisamos servir um ao outro. Então peça para que eles deem a mão um ao outro, e levante uma oração, orem um pelos outros. Nesse momento, a atitude de lavar os pés é, nesse momento, orar um pelo outro. Faça com que os seus alunos conversem um com o outro sobre as necessidades que eles têm e peça para que cada um ore pela necessidade do outro. E neste momento, levante um clamor, uma oração fervorosa, para que isso venha tocar mais profundamente o coração dos seus alunos. Essa é a sugestão que eu dou para você como uma conclusão desta aula, ok? Muito bem. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que as sugestões, as ideias que eu passei para você aqui possam complementar a sua aula, trazer mais produtividade na sua aula, no momento que você estiver preparando ela, e te ajude a levar uma aula para os seus alunos poderosa, transformadora e abençoadora, e principalmente uma aula edificante que venha levar eles a praticar a humildade todos os dias. Que Deus te abençoe, peço que você siga-nos nas redes sociais, no Facebook, nós temos aqui o nosso site onde ficam os nossos materiais e também temos o nosso e-mail, contato@eb-blumenau.com.br. Que Deus te abençoe e eu espero te ver numa próxima oportunidade. Abraço!